Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Mauro. Isso aconteceu com ele na cidade de Lavras, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2007, o Senhor Mauro era apenas um adolescente. E hoje eu vou contar a surpresa que tive quando eu encontrei um lobisomem andando em um local isolado na madrugada. E tudo começa assim. Nessa época que essa história aconteceu comigo, eu ainda era um adolescente e morava com os meus pais em um sítio que ficava em uma estrada perto de uma fazenda. Porém, eu conheci o caseiro dessa propriedade e o seu filho, que se chamava Robson, e ele era o meu melhor amigo, pois esse menino era um adolescente também, e quase sempre íamos para a escola juntos. E às vezes eu até passava o dia na fazenda que o seu pai trabalhava. Mas o que ocorreu certa noite é que eu estava no meu quarto, quase que dormindo, e de repente eu comecei a ouvir muitos latidos de cachorros ao longe. E depois de um tempo, outros cães começaram a latir do nada perto de casa. Com isso, de curioso, comecei a olhar pela janela do meu quarto, o lado de fora no quintal, e parecia que não tinha nada. Com isso, eu voltei a dormir. E quando amanheceu o dia, eu me arrumei e fui na fazenda do meu amigo Robson. E quando eu passei nessa propriedade, eu vi que tinha no latão de lixo da fazenda alguns restos de frangos que eram para ser jogados fora. Mas o que ocorreu ali é que esses restos de frango estavam todos espalhados pelo chão, e parecia que algum animal ou cachorro teria feito toda aquela bagunça. Assim que encontrei o meu amigo saindo da fazenda para irmos na escola juntos, eu o avisei sobre o ocorrido dos frangos dos lixos. E ele me falou que era a segunda vez que tinha acontecido isso na propriedade, e deveria ter sido algum cachorro que fez isso, e que seu pai estava louco de raiva para capturar essa fera. Bom, deixamos essa história para lá e fomos para a escola, e a minha vida foi seguindo normalmente. Mas depois de alguns dias, certa noite, que eu estava na casa do meu amigo Robson, que era dentro da fazenda, ficamos assistindo TV até a madrugada. Nisso começamos a ouvir muitos latidos de cachorros, e o estranho é que os cães latiam de um lugar, e depois eles paravam, e em seguida outros cachorros das ruas de trás da fazenda começaram a latir. Eu e meu amigo desconfiamos que poderia ser aquela fera que bagunçou os restos das carnes de frango do outro dia. E o caseiro também, durante a tarde, tinha jogado outra remessa de restos de frango nos latões de lixo da fazenda. Então ficamos olhando pela janela da casa em direção dos lixos. E dali a pouco, para nossa surpresa, um vulto de um animal passou pela cerca da fazenda e foi na direção dos lixos. Nessa hora, o meu amigo chamou seu pai, e o caseiro então pegou uma espingarda. E assim fomos eu e o meu amigo e seu pai juntos, andando no quintal da fazenda em direção da criatura. E enquanto descíamos o pasto, aquele animal notou a nossa presença por ali. Mas para nossa surpresa, aquela fera não esperou nada, e ele veio em quatro patas correndo na nossa direção em grande velocidade. E aquilo corria bem esquisito, parecia ser até um macaco grande. E como não daria tempo de nós corrermos daquele bicho enorme e preto, o caseiro pegou rápido a sua espingarda nas mãos e atirou nessa criatura 2 vezes. E esse bicho acabou caindo e rolando no chão. Mas mesmo nós assustados,
com o ataque dessa fera, o pai do Robson estava com a espingarda nas mãos ainda, apontando na direção daquele bicho, que tinha uma aparência bem bizarra, pois ele se parecia com um macaco com orelhas grandes. Mesmo o caseiro não querendo ferir mais esse animal, de repente a criatura começou a tentar se levantar do chão. E para nosso espanto, essa fera ficou em pé só em duas pernas. E ele andou alguns metros cambaleando, como se fosse uma pessoa ferida. Mas ele caiu no chão. Nessa hora, eu e meu amigo e o caseiro voltamos correndo para casa, pois para nós esse ser, que o pai do Robson deu 2 tiros, era um lobisomem. Pois além dele ser uma criatura meio que parecida com um cachorro, ele tinha olhos macabros, porque era um tipo como se fossem acesos como luzes. O que ocorreu foi que o caseiro acabou ligando para a polícia e contou sobre o que aconteceu na fazenda. E depois de quase meia hora, a viatura chegou na propriedade. E assim o pai do Robson foi conversar com os guardas. E ele levou esses militares até onde o animal ou lobisomem estava caído no chão. E eu fiquei a meia distância, só olhando toda aquela ação. Pois bem, eu percebi que o lobisomem ainda estava vivo, mas já quase que morto. E os guardas ficaram assustados com o que eles viam ali no chão, pois não dava para negar que aquele animal era um lobisomem. Mas nesse momento, a criatura deu seu último suspiro e morreu. E para nossa surpresa, o bicho começou a sofrer transformações no seu corpo, pois por algum tipo de mágica, o corpo do lobisomem começou a ficar menos peludo, e a cara da criatura foi ficando meio que parecendo com a de um ser humano. E depois de um tempo, o lobisomem virou homem. Com esse acontecimento, os policiais entenderam a história toda, em que o caseiro teve que atirar no lobisomem para parar o ataque dessa criatura. E também os militares disseram que se eles tivessem chegado aqui depois que o lobisomem virou homem, eles jamais iriam acreditar nessa história e prenderiam o caseiro. Portanto, os policiais acabaram levando o corpo desse homem embora. E eles nem avisaram a central da polícia. E esses militares disseram para não contarmos nada do que vimos na madrugada, pois eles não saberiam o que poderia acontecer se os seus superiores soubessem que existia um lobisomem morto por aqui. Bom, nós concordamos em guardar esse segredo, mas enfim, depois dessa madrugada assustadora, eu fiquei bem cabreiro com essas matas que tinha pelo meu bairro, principalmente na parte da noite, pois eu poderia correr o risco de ver um outro lobisomem desses a qualquer dia. Mas o que ficou de lição para mim é que esses lobisomens podem morrer se for ferido com munições comuns de espingarda, e não precisa ser nem bala de prata. O fato é de eu ter contado esse segredo nos dias de hoje é que já se passaram-se muito tempo desse ocorrido, e até hoje eu não sei o que os policiais fizeram com o corpo desse homem que desvirou lobisomem. O pai do Robson, que era caseiro dessa fazenda, depois de alguns meses que ele atirou no lobisomem, ele se sentiu-se mal de continuar morando e trabalhando nessa propriedade, e acabou se mudando de lá. E eu nem sei para onde eles foram. Mas até hoje eu fico pensando nesse dia que passei esse sufoco com um lobisomem, e fico esperto nas matas aqui na minha região, principalmente na parte da noite. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo. E se vocês gostaram do relato, deixe seu like e se inscreva no canal.